Foi interessante você ter falado dessa história do ópio do povo. Eu também, Rui, há muitos anos eu me debato com essa história, né? Inclusive é um termo muito utilizado pela direita para dizer que a esquerda é contra Deus, contra a religião e tal. Na verdade, é uma frase retirada de um texto, aliás, um dos textos mais bonitos de Marx, um texto antigo do jovem Marx, né? A Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, e que justamente não é uma denúncia, é uma avaliação muito, muito bem feita, num dos textos mais bonitos, inclusive, do ponto de vista literário do Marx. Que ele fala justamente que, assim, diante da pobreza, da miséria, da superexploração do trabalho, da falta de esperança, as pessoas recorrem à religião para se entorpecer, para conseguir suportar aquela vida desgraçada e seguir adiante. E por isso a igreja exerce o papel, né, simbolicamente, de ser o ópio do povo, né, de entorpecê-lo e lhe dar garantias emocionais para seguir adiante, apesar da vida desgraçada que levam. E é tão atual esse contexto do Marx que é incrível como ainda tem pessoas que utilizam isso descontextualizada, como se fosse um ataque do Marx, assim, uma apologia ao ateísmo, que, aliás, se você pegar a obra do Marx, e você conhece muito mais do que eu, assim, ele volta a tratar desse assunto, eu acho que uma ou duas vezes mais na sua obra inteira. A questão da religião, ele trata isso de uma forma muito melíflua, muito, muito lateral. Não há uma apologia contra a religião na obra de Marx, né? Há uma contextualização totalmente diferente. Agora, eu, por exemplo, eu acho que sim, eu não concordo com você numa coisa. A discussão da direita e do Bolsonaro em relação a esse tema, ela não é por esse viés político e humanitário com o qual você trata. A discussão é outra. A discussão é voto, é grana e voto. A defesa da abertura dos templos, a defesa dos cultos religiosos por parte do bolsonarismo, isso ficou claro nas defesas que foram feitas ontem no STF, não tem nada a ver com a liberdade das pessoas exercerem a sua religião, nem muito menos se sentirem confortáveis com isso. É porque eles fazem uma defesa explícita de um bloco de igrejas neopentecostais que está na base do eleitorado bolsonarista e que gera muitos recursos para os pastores que construíram essa base e apoiam até hoje o Bolsonaro. Então, eu acho que é importante colocar isso, porque o Bolsonaro tem isso. Algumas coisas ele defende e que podem ser defendidas por todos nós, mas ele sempre faz pelo viés errado, pela maneira errada, pelos interesses errados. Então, eu concordo contigo, de fato, que assim, você só demonizar, diabolizar as religiões e impedir as pessoas, né, passar a impressão de que, na verdade, você quer impedi-las de curtir lá o seu credo, isso vai gerar mais gente revoltada com a esquerda, mais gente se agarrando ao pastor. Mas é fato que no meio da pandemia, no momento mais grave da pandemia, se você puder reduzir os espaços de aglomeração, sejam festas populares, sejam missas, sejam cultos, enfim, sejam jogos de futebol, eu acho que tem que ser feito. Eu, assim, na minha ideia, tem certas medidas sanitárias que não tem nada a ver com a ideologia. Eu também sou ateu. Para mim, qualquer, assim, não faz nenhum sentido do ponto de vista intelectual o que se fala nas missas, o que se fala em cultos evangélicos. Mas eu compreendo, claro, que para uma população, dentro da mesma ideologia do Marx, aquela população desgraçada, sem esperança, sem a presença do Estado, é óbvio que ele se apega ao pastor, à sua igrejinha lá nessas comunidades. Eu acho que, enfim, eu queria muito colocar isso para a gente poder ter um contraponto nessa discussão também, tá? Pode falar, eu te falar. Não, pode falar. Só reforçando o que você colocou, Marx diz o seguinte, que a religião ela é a alma de um mundo sem coração. Quer dizer, a vida no mundo é dura, a vida do explorado, né? Não é um passeio, não é uma festa, né? A população explorada ela sofre, e sofre muita gente que não... muitos intelectuais não se dão conta disso daí, que a população sofre demais, né? E, logicamente, que se você não tem uma organização política, uma organização social poderosa, a religião acaba sendo o único socorro
embora seja um socorro imaginário dessa população. É um fenômeno social importantíssimo, né? É preciso combater, mas é preciso combater com as armas adequadas. Nesse caso aqui, o que eu acho é que o ângulo que foi colocado, que é truculento, na minha opinião, daqueles que se opõem às igrejas, ele não favorece a luta contra a religião. Ele favorece a exploração política, né, da extrema-direita do problema religioso. Essa é a minha grande preocupação. E a política sempre vem em primeiro lugar. Não adianta a gente falar que é uma medida necessária à saúde. Se é necessária à saúde, tudo bem. Eu também acho que ela contribui para o isolamento social, mas precisaria ver como fazer isso daí. E eu acho que o clima que a burguesia está impulsionando, e que eu vejo muito nas redes sociais, de que isso é tudo uma patifaria, que os pastores só querem o dinheiro, essa coisa toda, que é verdade em parte, né? Precisaria tomar um pouco de cuidado, porque também há pastores aí que acreditam na religião. Não é? Não vamos transformar todo um negócio que envolve 30% da população numa operação criminosa, que não é assim, né? Eu conheci, por exemplo, pastores. Tem gente aqui do PCO que a família é evangélica, daqueles evangélicos tradicionais, né? Eu conheci pessoas que são pastores, eram pessoas honestas, eles acreditam naquilo que eles estão fazendo, né? Então, eu acho que politicamente não está bem administrado o problema, que precisaria levar em consideração as necessidades sanitárias, mas precisa levar em consideração ainda mais a questão política, porque a questão política ela vai sobreviver à epidemia, né? Ela vai sobreviver à epidemia e ela vai pesar na nossa conta, porque com a polêmica que está se estabelecendo, a manobra que o Bolsonaro fez no STF, né? O ministro que ele indicou aprovou sumariamente a abertura das igrejas, daí o STF foi lá e fechou, no meio de um quadro de desmoralização do isolamento social. Eu acho que isso aí vai pesar na nossa conta no futuro, simplesmente isso daí. E eu acho que a esquerda não tem que embarcar na truculência dos elementos de direita, que são truculentos o tempo todo para fazer o que eles querem, né? Se eles defendem alguma coisa que aparentemente seria boa, por exemplo, o isolamento social, eles também defendem com truculência. E a truculência vai voltar essa população evangélica contra a esquerda de um modo geral, né? O Bolsonaro o que vai falar? Que o juiz do STF é comunista, safado, é contra a religião, quer impedir o povo de exercitar o seu direito. Eu acho que é importante fazer esse alerta para toda a esquerda, que é para a gente não cair numa arapuca. A política da burguesia não é a nossa política. A política da esquerda tem que ter uma política de solidariedade, de compreensão, de tolerância, né? Nós não podemos sair por aí xingando todos os evangélicos, isso aí não vai levar ninguém a lugar nenhum. É preciso encontrar a maneira certa de combater, né, o problema dos evangélicos. Imagine se você está aí num sindicato, né, e o sindicato na base tem vários evangélicos. Você vai usar vai insultar o cidadão, falar, não, você quer que abra o templo porque o pastor quer ganhar o dízimo. Não tem sentido isso daí, né? É uma política burguesa, não é uma política de classe, da classe trabalhadora, né? O PCO militou e milita em vários sindicatos, tem muitos evangélicos, né? Nós, inclusive, tivemos simpatizantes que eram evangélicos. É um negócio meio complicado, né? Esse simpatizante evangélico, porque você conhece o jeitão da religião evangélica. Mas você tem que... Não dá para você chegar lá e simplesmente chutar o pau da barraca, chamar o outro de gado, de tonto, que isso aí não funciona.